Meus queridos, há 2 domingos atrás, 3 na verdade, nós concluímos a sequência de exposição do livro dos Salmos, do primeiro livro dos Salmos, do primeiro livro do Saltério, e dentro do planejamento pastoral definido pelo reverendo Igor e por mim, juntamente com ele, nós passaremos a partir de hoje a expor o Evangelho de Marcos. Queremos fazer isso de uma maneira diferente, um pouco daquilo que talvez você e eu estejamos acostumados. Há um determinado autor que escreveu um livro cujo título é Os Ecos do Antigo Testamento em Marcos. Então, a nossa proposta é fazer esse olhar duplo para o Evangelho de Marcos, expô-lo, mas expô-lo também à luz das suas próprias promessas, à luz exatamente da sua própria, da maneira como o próprio Evangelho de Marcos, ou o próprio Marcos, reflete as promessas de Deus em Cristo Jesus neste Evangelho. E queremos começar com o verso 1 do capítulo 1, que eu convido você a ler e a manter aberto, se puder, e acompanhando outras passagens que serão necessárias, mas eu gostaria de me deter aqui nesse verso 1 do capítulo 1, em que Marcos escreve assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Uma certa ocasião, um colega pastor me comentava e até ilustrava no seu sermão que em sua cidade havia uma campanha evangelística e as pessoas que estavam envolvidas na campanha fizeram outdoors na cidade, todo ele branco, com uma frase, simplesmente uma frase no meio dessa, digamos assim, desse outdoor. A frase dizia simplesmente assim: Jesus é a resposta. Como existem pichadores para tudo, um desses pichadores passou no outdoor e escreveu então embaixo: mas qual é a pergunta? Respostas certas precisam de perguntas corretas. E nesse ponto, eu acredito que quem pichou estava correto. Jesus é a resposta, mas qual é a pergunta? É basicamente o que nós precisamos entender, ou seja, se nós queremos respostas corretas, nós precisamos de perguntas que sejam corretas. No caso do Evangelho de Marcos, há uma pergunta crucial, elementar, essencial. E a pergunta que Marcos está tentando, melhor do que tentando, está de fato respondendo, é exatamente essa: quem é Jesus? Em todo o seu Evangelho, tudo aquilo que é narrado, tudo aquilo que foi selecionado, tem exatamente esse objetivo, de demonstrar quem de fato é Jesus. Pergunta crucial, não só para o Evangelho, mas para as nossas vidas, para nós mesmos. Você há de convir que a resposta a essa pergunta, ela é fundamental para a nossa existência, para a nossa maneira de ser, para a nossa maneira de pensar. Quem é Jesus? E veja bem, a pergunta não é quem é Jesus para você, que é uma versão que algumas pessoas costumam dar. A sua opinião sobre Jesus não muda quem ele é. Pode fazer diferença na sua vida, mas não muda quem ele é. A pergunta de Marcos é quem é Jesus, não é quem é Jesus para você ou para mim. A nossa opinião não altera a identidade, não altera exatamente aquilo e aquele que de fato ele é. E é essa pergunta que Marcos responde aqui neste Evangelho. Conhecido João Marcos, primo de Barnabé, discípulo de Pedro, e não vou me dedicar aqui a toda essa biografia do próprio Marcos, mas é exatamente aquilo que ele escreve, tentando, ou pelo menos nos mostrando, nos revelando quem é Jesus. Se não me acompanhe em alguns textos para ver como isso é enfático no seu Evangelho, por favor. Já no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, no verso de número 27, você vai observar que Jesus cura um endemoniado. E após Jesus, na verdade, fazê-lo, diz no verso 27 que todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que venha a ser isto, uma nova doutrina?
Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e ele lhes obedece. Embora a pergunta aqui seja o que vem a ser isso, se você ler o contexto do milagre, não há dúvida nenhuma que o que está sendo discutido aqui, o que está sendo tratado aqui é a identidade deste que tem autoridade para. Portanto, é quem ele é. Se você caminhar um pouco mais no capítulo 2, por favor, ainda agora no verso de número 27 também, neste mesmo contexto, o texto nos diz, e acrescentou o sábado, perdão, não é esta passagem, capítulo de número 4, verso 41, quando Jesus afirma, após ter acalmado o mar, os discípulos em si, que na verdade fazem essa afirmação, e no verso 41 diz o texto, eles possuídos de temor, diziam uns aos outros, quem é este que tem domínio sobre o vento, sobre o mar, e é essa mesma perspectiva. No capítulo de número 6, verso de número 2, agora sim, chegando o sábado, passou a ensiná-los na sinagoga, e muitos ouvindo maravilhavam-se, dizendo, de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Se você observar bem, a questão é, afinal de contas, quem é este, com essa autoridade, com esta sabedoria? É a sua identidade que está, de fato, sendo exposta. No capítulo de número 8, verso de número 27, é o próprio Jesus quem, na verdade, busca essa perspectiva a partir dos discípulos. Ali ele diz, então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho ele lhes perguntou, quem dizem os homens que sou eu? É a minha identidade. E vocês se lembram desse texto que é muito importante, inclusive um divisor de águas no Evangelho de Marcos. Se você caminhar um pouco mais no capítulo de número 10, no verso de número 18, o texto, respondeu-lhe Jesus ao jovem rico, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. E você pode perguntar, se pode pensar que Jesus estivesse aqui de alguma forma questionando ou afirmando que ele não é bom, mas é exatamente o oposto. Jesus está dizendo para esse jovem rico, se você me chama bom, você está reconhecendo que eu sou Deus, porque só Deus é bom. É exatamente a sua identidade, é exatamente quem ele é. No capítulo 14, verso de número 61, agora é o sumo sacerdote, Caifás, que faz essa pergunta. E, ao fazer essa pergunta, ele termina testemunhando acerca de Jesus. Então, nesse capítulo de número 14, capítulo 14, ele diz, no verso de número... Só eu localizar também, né? Aqui, 61, ele diz, ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu, e tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote, e lhe disse, és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? É você? Com uma pergunta não de curiosidade, mas com uma pergunta já com a intenção de condená-lo, mas de qualquer forma, o que você observa é que ao longo do Evangelho, Marcos está nos trazendo a resposta a esta pergunta, quem de fato é Jesus? E como é próprio de Marcos, que é o menor dos evangelhos, mas que, curiosamente, é o mais detalhista em suas narrativas, Marcos, ao narrar aqui o início do seu evangelho, diferente dos demais, o seu chamado prólogo tem uma frase, princípio do Evangelho de Cristo, Filho de Deus. Enquanto Mateus narra a genealogia e toda a natividade de Jesus, enquanto Lucas faz o mesmo, narrando inclusive longos trechos de profecias, de cânticos acerca da chegada de Jesus, enquanto João gasta um capítulo inteiro, praticamente, para demonstrar ali no primeiro capítulo, teologicamente, que esse Jesus é exatamente o verbo que estava desde o início, Marcos resume tudo isso numa única frase. Princípio do Evangelho de Cristo, Filho de Deus, de Jesus Cristo, Filho de Deus. E isso para ele é suficiente, e para Deus também. Não é para nós, que temos grande dificuldade em entender as verdades de Deus, mas é
tudo o que o Evangelho agora vai narrar está resumido nessa frase. Tudo que nós lemos a partir aqui do verso 2 do capítulo 1 é exatamente a evidência, a demonstração dessa afirmação. Ele aqui não está argumentando, ele está afirmando, e tudo que você lê a partir daí, desde esse segundo verso do capítulo 1 até o capítulo 16, é exatamente a demonstração dessa verdade, de que ele é o Filho de Deus, o Cristo, desde o princípio e o Evangelho. É essa demonstração, é essa aplicação. Marcos faz, na verdade, 4 afirmações sobre Jesus. E é isso que eu gostaria que você pudesse observar nesse verso primeiro. Primeira coisa que ele diz, princípio do Evangelho. A palavra princípio é tomada por nós, se você concorda comigo, de maneira muito negligente nesse texto. Normalmente nós lemos o texto de Marcos e passamos por aqui, digamos, apenas de passagem. Ou seja, princípio para nós, ele está dizendo que é o começo, como se fosse aqui semanticamente Marcos dizendo, o Evangelho de Jesus Cristo começa assim. Nossa visão, basicamente, da palavra princípio é essa. Ou então nós pensamos nisso mais ou menos como uma introdução das histórias que ouvimos por aí, né? Então, era uma vez, e Marcos começa princípio, como se fosse, na verdade, uma maneira de introduzir, e aqui apenas o começo. Não, não é isso. A palavra princípio também pode ser tomada como uma espécie de introdução ao começo em si do Evangelho, ou seja, eu estou narrando, diz Marcos, o começo, mas não faz muito sentido. Lucas, sim, diz que ele escreveu o primeiro livro e que ele pretendia escrever, como escreveu, o segundo livro. Proton Logon, o primeiro escrito de Lucas, entende-se que prevê um segundo. Marcos não tem essa intenção, a palavra princípio não tem essa aplicação. Ou seja, aqui não é o começo da narrativa, e depois ele teria que ter um novo prólogo para dizer, agora eu vou narrar o meio e o fim. Mas não, isso é a introdução de todo o Evangelho, é a introdução do Evangelho completo. Então a palavra princípio não pode ser vista, ou tentar compreender, à luz desse esforço semântico. Alguns autores entendem que é como se ele dissesse outra palavra grega que acontece no Evangelho, e aconteceu o quê? Mas também não faz muito sentido. A palavra princípio usada aqui por Marcos deve ser vista de uma perspectiva teológica. Ela foi colocada aqui porque teologicamente Marcos está nos indicando um determinado princípio. E se você observar os usos que ele faz da palavra princípio dentro do próprio Evangelho, você vai perceber que, a não ser a expressão princípio das dores, que acontece uma vez, as outras 3 vezes em que ele usa essa palavra, ele está se referindo à criação no Gênesis. Como João. A diferença é que João diz, no princípio era o verbo, e João está tentando demonstrar claramente que ele, esse verbo, é eterno, que ele, esse verbo, é criador, que ele, esse verbo, estava no princípio com Deus e sempre existiu, que de fato ele se encarnou, mas que ele é eterno. Essa é a forma teológica com que João faz uma referência a Gênesis. Mas, na minha opinião, Marcos tem uma outra perspectiva, embora se refira, sim, a esse princípio que nós chamamos de Gênesis, mas é o princípio da nova criação. Creio que a perspectiva aqui é escatológica. Ele está dizendo, eis o princípio prometido por Deus dessa nova criação. A mesma criação que, por exemplo, os escritores do Novo Testamento entendem perfeitamente bem. Nós lemos dessa forma, embora o mais recomendável é que leiamos de uma forma diferente por causa da versão Almeida. Algumas versões já mudaram, digamos assim, a nossa tradução, mas diz que nós somos, capítulo 1 de Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele vai dizer que nós somos agora nova criatura, é como traduz, mas na verdade o texto literalmente quer dizer que nós somos agora nova criação. A mesma ideia de Paulo em Efésios, capítulo de número 2, verso 10, quando ele diz que nós somos feitura sua. Feitura sua significa que nós fomos criados novamente em Cristo Jesus. Ou seja, há uma nova criação estabelecida. E Marcos está dizendo, eis o novo princípio.
Ou se você puder compreender isso de uma maneira um pouco mais ampla, escatológica, é claro, mas uma maneira mais ampla, observe, ele está dizendo que, finalmente, Deus iniciou sua redenção. A queda acontecida em Gênesis, agora ela é trazida num novo princípio, e esse novo princípio é Jesus. Ele o Evangelho é o início dessa redenção de todas as coisas. É o início, exatamente, o princípio de como Deus redime a sua criação e resgata aquilo que é seu e destrói o reino usurpador. Se você consegue enxergar isso, Marcos está dizendo que, aos seus leitores, que a partir de agora nós vamos ver o princípio, o novo princípio, a nova criação de Deus a partir de Jesus. Assim, ele começa o seu Evangelho. Quem lê, tem que ler com os olhos atentos para perceber que a partir de agora tudo é novo. Esse Evangelho é o Evangelho de uma nova vida, de uma nova existência, de um novo ser. Tudo é novo nele. Aquilo que foi prometido no Antigo Testamento, quando na realidade diz que ele enviaria o nosso Salvador, e eis que tudo seria novo a partir dele, se cumpre aqui, nele. Aquilo que Deus recomenda e que nos é exortado nos Salmos, por exemplo, que vimos tantas vezes ao longo desses últimos meses, e que diz, cantai ao Senhor um cântico, começa aqui. O novo é Ele, o princípio é Ele. Agora sim, Ele traz com Ele toda essa nova criação de Deus. Por isso, Ele é o princípio do Evangelho, ou seja, o princípio do seu Evangelho, o novo princípio, ou seja, a redenção de Deus da criação. A segunda afirmação que ele faz é que é o princípio do Evangelho. E este princípio do Evangelho, essa nova vida, essa nova criação, começa exatamente com o Evangelho. O nosso problema é como eu e você entendemos o Evangelho. Tá? Esse é o problema. Primeiro, nós temos uma visão muito religiosa. Tá? A gente entende Evangelho do jeito que a gente entende os evangélicos de hoje, na nossa cultura. É um nome que serve para tudo. Todo mundo é evangélico e ninguém é evangélico. Essa é que é a verdade. Tá? Aquilo que virou, na verdade, um ponto comum. Para vocês mais novos, a ideia, a referência é evangélico. Quando eu me converti, na minha adolescência, a expressão era crente. E aí todo mundo era crente. Tá? Foi aparecendo crente de todo jeito. Tá? Crente que é melhor nem mencionar o nome deles para não escandalizar nem o povo de Deus e muito menos o Evangelho. Mas a pessoa se dizia ser. É a mesma ideia. O conceito de Evangelho ficou diluído nessa visão religiosa que as pessoas têm. Um outro equívoco. As pessoas leem o Evangelho e entendem o Evangelho como uma espécie de biografia de Jesus. Sabe, como as biografias modernas. Você tem lá a biografia de John Lennon, você tem lá a biografia, sei lá de quem, agora deve ter de Barack Obama, provavelmente vai ter de muitos outros políticos, né? Já fizeram tantas, e no meio delas você tem a biografia de Jesus escrita por esses escritores. Nada a ver. A intenção desses autores, embora relate fatos da vida de Jesus, não é dizer como foi a vida dele, não é uma biografia. Tanto é que o Evangelho é marcado por seleções e arranjo nos seus textos, porque o objetivo aqui é outro, como veremos, não é biografia. E muito menos histórias, porque tem gente que olha para a Bíblia assim, como se fosse história. Aí a história de Davi e Golias está no mesmo patamar, sei lá eu, do que quem sabe aqui a Branca de Neve, ou coisa dessa natureza. Ou seja, como se fossem histórias narradas, histórias inspiradoras, histórias antigas, como a Odisseia e coisas dessa natureza. Não, ele não está contando uma história, ele está nos trazendo uma mensagem. Ele está nos trazendo exatamente aquilo que a palavra evangelho significa, uma boa nova. Por isso é que lemos o texto de Isaías 61. E se você puder voltar, veja lá, como Isaías insiste nisso. Se eu quero entender o Evangelho, eu tenho que olhar, a palavra Evangelho, eu tenho que olhar a partir da perspectiva dos contemporâneos de Marcos, e que traziam isso a partir do conceito do próprio Antigo Testamento. Capítulo 40, por favor, de Isaías. Veja o que diz o verso 9. Ele diz assim: Tu, ó Sião, que anuncias boas novas. Essa é a nossa versão.
Se nós estivéssemos lendo aqui a partir da Septuaginta, que é uma tradução grega do Antigo Testamento, provavelmente leríamos: tu, ó Sião, que anuncias o Evangelho. É esse Evangelho, essas boas novas que estão descritas aqui. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz, é o que ele diz aqui. Veja o capítulo de número 41, por favor, e observe o verso de número 27. Aqui ele diz: eu sou o primeiro, o que primeiro disse a Sião, ei-los aí, e a Jerusalém dou um mensageiro de boas novas. O capítulo 2, verso 2 do capítulo 1 de Marcos vai mostrar que esse mensageiro é João Batista. Mas eis um mensageiro de uma boa nova. É essa ideia que o Evangelho nos traz. Observe um pouquinho mais adiante, se você puder, só para ficar em Isaías, capítulo de número 52, verso de número 7, por favor. E em 52, 7, ele escreve assim: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. E aqui o mesmo conceito, e é claro, 61:1, quando ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Então tente fazer um exercício comigo, voltar no tempo. Vou dizer algumas coisas óbvias aqui, por favor, não me vejam de maneira tola, mas às vezes o óbvio é necessário. Mas pense bem, naquela época, lá no tempo de Isaías, e também no tempo de Marcos, não existia o WhatsApp. Não tinha mídia social, tá? Era uma maravilha, mas não tinha nada disso. Não existia e-mail, nem rede de televisão, nem rádio. Não existiam cartas, não como nós usamos há algum tempo atrás, escritas, que mandávamos notícia e o correio levava. Não havia correio. Portanto, não haviam cartas. As cartas que temos eram documentos, pergaminhos que eram escritos e mandados para uma comunidade, e guardado. E eram coisas raras. Não existia. Então, como é que as notícias eram dadas? Mensageiro. Ele era escolhido para dar as boas notícias e para levar as más notícias. Imagine que você vivesse num povoado, longe, digamos aqui, da corte real, e a corte decide que vai entrar em guerra contra os assírios, contra qualquer outro povo vizinho. Como é que você, lá no povoado, sabe que está em guerra com eles? É preciso que um mensageiro percorra o reino dizendo: estamos em guerra. E quando a guerra termina, para você não continuar matando os vizinhos? É preciso que um mensageiro percorra a terra dizendo: nós estamos em paz. É esse mensageiro que anuncia. Portanto, evangelho é uma mensagem, é uma notícia, e uma boa notícia que nos é transmitida. Mas não é apenas uma delas, mas é a notícia aguardada por todo o povo de Deus. Isaías escreveu isso 700 anos antes de Jesus Cristo. E Marcos está dizendo agora que aquilo que nós esperamos por 700 anos, por 7 séculos, e se você quiser, acrescente mais tempo ainda, porque nós sabemos que o Evangelho está anunciado em Gênesis capítulo 3, ou seja, essa esperança que está lá atrás se cumpre agora, e essa esperança se chama Jesus. Esse Evangelho é sobre Ele, é acerca dEle. Ele é a boa notícia, Ele é a boa nova. A boa nova é o conteúdo que nós temos a partir dEle. Ele é esse Evangelho. Ou se não, você pode procurar Lucas capítulo 16, verso número 16, é chamado Evangelho do Reino. O reino de Deus está chegando, o reino de Deus está aqui, é essa a ideia. Ou seja, vá para Atos capítulo 10, verso 36, e ali o Evangelho é o Evangelho da paz. Siga adiante, vá para Atos capítulo 13, verso 12, e ali é o Evangelho da promessa. Se você for mais adiante ainda, capítulo 10, verso 24 do livro de Atos, é o Evangelho da graça. Ou se você for para Romanos, capítulo 1, 16, o Evangelho é o poder da salvação de todos os que creem. É esse Evangelho, mas ele é, sem dúvida alguma, o Evangelho de Jesus.
Porque Jesus é o reino, Jesus é a paz, Jesus é a promessa, Jesus é a graça, Jesus é o poder de Deus que salva. Se compreendemos isso, compreendemos então o que Marcos está nos dizendo. Eis que o que temos em mãos e começamos a ler é o princípio da nova criação, que acontece por meio dessa boa notícia, que é o cumprimento da promessa de Deus e a realização da nossa única esperança. Se isso está claro, podemos ver o que ele nos diz além disso. Ele diz que é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. E sabemos que Cristo não é nome, Cristo é título. É tanto título que Paulo, cuidadosamente, sempre usa com frequência a expressão Cristo, título, Jesus, nome. Cristo é título. E isso nós sabemos abundantemente. Sabemos, inclusive, o que ele significa. A palavra Cristo, no grego, é, evidentemente, a tradução da palavra Messias do Antigo Testamento. Então, se eu quero entender que título é esse que Jesus carrega consigo e que Marcos anuncia que ele é, eu preciso entender exatamente quem é o Messias do Antigo Testamento. Aliás, é esse o propósito de todo o seu evangelho. É mostrar o princípio do Evangelho de Jesus, que é o Cristo e que é o Filho de Deus. 2 títulos que ele aplica à pessoa de Jesus. Esses títulos são evidentes. Aliás, para não perder aqui exatamente essa noção de estrutura, de pensamento do próprio autor, do próprio Marcos, perceba, o Evangelho de Marcos ele está dividido em 2 partes. A primeira, que é chamada de segredo cristológico, onde Jesus oculta a sua messianidade, e a segunda, que é chamada de publicidade, quando Jesus aí enfatiza a sua morte, sua crucificação. A leitura de todos são assim. O divisor de águas é exatamente a transfiguração de Jesus, no capítulo 8, e a confissão de Pedro, no capítulo de número 9. Agora, note, há 2 pontos climáticos nessas passagens. O primeiro deles, na passagem no final da primeira parte do Evangelho, quando Pedro testemunha acerca de Jesus, no capítulo 8, no verso 29. E se você puder abrir a sua Bíblia, vou falar um pouco mais devagar aqui, para que você consiga acompanhar, né? Que às vezes eu falo tão depressa que nem eu consigo me acompanhar. Então, mas veja bem, capítulo 8, verso 29. E marque esse texto, se você tem a prática de marcar texto. Diz aqui, mas vós, o que dizeis que eu sou? Perguntou Jesus. Respondendo-lhe Pedro, disse, ou respondendo Pedro, lhe disse, tu és o Cristo. Aquilo que Marcos anuncia no capítulo 1, verso 1, Pedro confessa aqui nesse ponto climático, ao final da primeira parte do Evangelho. Agora, vá ao final da segunda parte. Estamos falando aqui do capítulo 15 do Evangelho de Marcos. Quando agora um centurião contempla a morte de Jesus. E no momento que Jesus expira, no momento que Jesus morre ali na cruz, observe, na verdade, o que o centurião diz. Ele diz, o centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Para quem acredita em coincidência, fique à vontade. Mas aqui, deliberadamente, a decisão de Marcos de mostrar que Jesus é o Cristo e que Jesus é o Filho de Deus. 2 títulos a ele aplicado. Mas o que significa, de fato, ele ser o Cristo? A palavra, como sabemos, traduz essa ideia de Messias no Antigo Testamento e, obviamente, Marcos e os seus contemporâneos entendem aquilo que a mulher samaritana compreendeu. No capítulo 4, verso 25 do Evangelho de João, quando ela mesmo, conversando, dialogando com Jesus, disse, eu sei que há de vir o Messias, e que, chamado o Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Esse Messias é a nossa esperança. Quando ele vier, nós vamos entender tudo. Quando ele vier, nós vamos ser libertos finalmente. Quando ele vier, o nosso reino será estabelecido. Quando ele vier, nós teremos o nosso rei novamente aqui, e Deus voltará a governar o seu povo e a sua terra. Era essa a esperança. Era uma esperança tão grande que fez com que os judeus confundissem o reino de Cristo com um reino político, temporal, assentado
sentado no trono de Jerusalém, tal a profundidade da esperança que eles tinham. Portanto, é esse rei que chega, é exatamente esse reino que é estabelecido nele, o Messias, o Filho de Deus, aquele a quem de fato Deus disse que se assentaria no seu trono, o herdeiro do trono de Davi. É exatamente ele que está presente entre nós. O reino chegou, essa é a boa nova. Deus governa por meio de Jesus. Ele estabeleceu seu reino. Aliás, é essa zombaria no capítulo 15, versos 31 e 32, se vocês quiserem observar, que vem dos lábios dos sacerdotes, dizendo, quando Jesus estava na cruz, salvou a tantos, porque não salva a ti mesmo? Não é tu o Cristo? Então desce daí. Era essa palavra que acaba testemunhando exatamente esse caráter salvífico e essa esperança que encontramos nele. Ele reina. E é isso que Marcos anuncia. Que, aliás, precisamos rever. Há um cântico que cantamos muito frequentemente, certo? Chamado Reina em Mim. Originalmente composto em inglês, traduzido para o português e do Vineyard, né? Aquela cântico que cantamos. Nada contra os cânticos, exceto um detalhe. A letra diz assim: sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do céu, do sol. Isso é fato. Mas aí ele diz: uma coisa só meu desejo é. E acrescenta: vem reinar de novo. Mas ele não reina de novo. Ele reina para sempre. Não existe um de novo em nossa vida. Só existe um para sempre. Ele reina absolutamente. Desde que o Cristo se encarnou, ele reina, porque ele é o Messias, ele é o Cristo. O mundo está posto sob os seus pés. O governo está sob o seu ombro. Ele é aquele que reina com cetro de ferro, diz a Escritura. Ele é o Cristo. E essa é a boa nova anunciada por Marcos. O princípio começou. A redenção de Deus chegou. Toda a criação e toda a obra salvífica de Deus se cumpre por meio desta nova mensagem, dessa nova notícia, desse evangelho, que é acerca deste homem, que é o nosso Messias, o nosso Rei. E que, além de ser o nosso Rei, é o Filho de Deus. E essa é a sua quarta afirmação. Outro título escolhido por ele, para identificar exatamente quem ele é. E que é claramente um título teológico do próprio Cristo. E Caifás reconheceu isso quando dialogou com Jesus. És tu, perguntou Caifás, o Cristo, o Filho do Deus bendito? E nessa relação íntima que o Pai possui com o Filho, ou seja, nessa relação própria que o Filho possui. Se estivéssemos pensando aqui em termos de teologia sistemática, temos aqui quase que uma obra, um compêndio teológico, porque nós podemos pensar desde a criação, para a escatologia, para a eclesiologia, podemos pensar aqui exatamente na cristologia e neste ponto em particular, na teontologia, porque este é o Filho de Deus. Aquele que mantém a relação na triunidade de Deus. E é exatamente isso, ele é o próprio Deus. Ele é aquele que traz consigo toda essa autoridade. Só por um detalhe, nós vamos depois ver essa passagem com maior cuidado, mas o capítulo 2 do Evangelho de Marcos, Jesus cura um paralítico lá em Cafarnaum. E quando Jesus está curando esse paralítico, a pergunta que se faz é: por que ele fala deste modo? E veja bem, mais uma vez, quem é ele para falar assim? Por que ele fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Só Deus pode perdoar pecado. E olha, essa é uma teologia perfeita. Não há erro nesse ponto teológico. Ninguém pode perdoar pecados. Só Deus pode perdoar pecados. Jesus, então, argumenta. Qual é mais fácil dizer?
verso 8, perdão, e Jesus, percebendo logo o seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes, ou pensavam entre si, ou cochichavam entre si, por que arrazoais sobre estas coisas nos vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem, que neste caso é sinônimo desse Filho de Deus, tem autoridade sobre a terra, ou tem poder sobre a terra, para perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta, toma o teu leito e vá para a tua casa, porque Ele é Deus. A divindade de Cristo está aqui anunciada. E essa é a boa notícia que Marcos nos traz. Ou seja, tudo recriado e novo, por meio desse evangelho que cumpre a esperança milenar da raça humana, a esperança que provém dele, que é o nosso Rei, o nosso Messias, o nosso Salvador, e que é o próprio Deus. Tudo mais que lemos prova essa afirmação. Por isso eu digo a vocês, precisa de mais do que isso? Não. O problema não é Marcos, o problema somos nós. Marcos disse o suficiente porque foi revelado pelo Espírito de Deus. Tudo o que precisamos compreender, e é suficiente para crermos nele, está nessa única frase. De fato, Jesus é a resposta. E a pergunta é, quem é Ele? Ele é esse Deus soberano, encarnado, que se torna o que é feito Cristo e o Messias, Salvador e Rei de todas as coisas, cujo Evangelho, que agora começamos a ler, anuncia dizendo-nos um novo começo, tem início nele. Percebem como, na realidade, esta é a perspectiva que Marcos irá nos conduzir. Milagres, ditos, ensinos de Jesus vão enfatizar esta verdade repetidamente, na expectativa de que sejamos convencidos e convencidos nos dobremos diante daquele que é o único Rei de todo o universo, daquele que é soberano sobre todas as coisas e aquele a quem devemos servir. Sem dúvida. Mas a última perspectiva é como é que nós aplicamos isso ao nosso coração nos dias de hoje. Nós não somos contemporâneos de Marcos e estamos vivendo os dias de hoje. Pois bem, meu querido, você que nos ouve, você que já é de fato membro da igreja ou de alguma igreja evangélica, verdadeiramente evangélica, no sentido bíblico de evangélico, por favor, não no sentido religioso, e você que de alguma forma ainda não crê, entenda que a grande verdade que lemos hoje é que, na realidade, Cristo nos apresenta um novo princípio, uma nova vida, uma nova perspectiva, uma nova existência. A pergunta crucial de nossa vida é esta: quem é Jesus? Volto a dizer, não é quem é Jesus para você ou quem é Jesus para mim. Isso não muda quem ele é. Ele continua sendo exatamente o que Marcos diz que ele é. Mas quem Jesus é definitivo. Essa resposta dá uma direção completamente nova à nossa existência, e eu espero que hoje você possa caminhar nela. Não porque Cristo irá reinar de novo sobre a sua vida, porque Ele já reina, mas porque você se submeterá, sim, gratificado, agradecido a esse Deus que nos redime em Cristo Jesus. É exatamente o que este Evangelho irá nos apresentar. Essa nova vida que Ele nos propõe e que Ele já nos concedeu em Jesus. Louvemos ao Senhor com a nossa equipe mais uma vez.